Aí no áudio daí, de agora, estava falando com... Estava gravando um vídeo. E no final, vamos dizer, do nada saiu uma escritura que ele diz que na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo. Nós tínhamos retratado isso para a foto, tirado a fotografia disso, e buscando na foto eu encontrei a parte, isso está em Almas Encarceradas, que o irmão Branham fala em Almas Encarceradas, da terceira etapa no tempo de Jesus, que foi quando ele pregou para os perdidos, que não tinham esperança aí no tempo de Noé. Então quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações, o profetizar sobre aquilo que tinham feito, já desde a primeira etapa, que o irmão Branham fala da primeira e da segunda, do seu ministério, ele a teve, vê? Teve cura, lá teve cura e discernimento. Mas olha como isso também aqui se repete, isso aqui, no tocante à cura espiritual da igreja, como a igreja é curada, completamente curada para poder receber a fé de rapto. Ou seja, se precisa de uma cura espiritual em primeiro lugar, para receber a cura completa do corpo eterno e glorificado. Olha como se repete, neste tempo se repete também as três etapas corridas, uma após a outra. Mas se ouvirmos de outro ângulo, a primeira se cumpriu, a segunda se cumpriu no irmão Branham. Mesmo que a primeira teve ou tivesse um cumprimento também, nessa etapa, no tempo onde estava o irmão William. Mas isso já é outro ângulo. Vê que tem que ver todos os ângulos e tudo tem que vê-lo por revelação. Não se pode ver de outra forma. Agora, se tu prestares atenção, ele diz a segunda foi a condenação das organizações. Está falando do tempo de Jesus. Isso também está se cumprindo e já está se chegando nessa parte, vamos falar assim, que já se está entrelaçando já com a última parte, com a parte final. E diz o profetizar. A segunda foi a condenação das organizações, o profetizar daquilo que elas tinham feito, o que era e aquilo que estava por vir. O que é, o que viria, aquilo que aconteceu, o que foi, o que é e o que virá. Assim ele o fez, não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando ele pregou para os perdidos, que jamais poderiam ser salvos. Estavam lá também onde estão aquelas pessoas com os olhos todos pintados, pregou nas almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, senão que pelo contrário estavam eternamente separadas da presença de Deus. E no entanto, mesmo assim tiveram que reconhecer aquilo que ele era, porque Deus o fez o que ele é, o que ele era. Vejam, Deus lhe fez dele o que ele era. Ele era o quê? A palavra, o verbo. E isso é importante, porque onde quer que está a palavra, estaria velada, estaria revelada. E ele escreve aí que ele escreve na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo na terceira etapa. E diz o irmão Branham, agora o que eu me pergunto é isto aqui: repete-se igualmente o seu ministério nos últimos dias? Claro que sim, porque seria paralelo em tudo. E como é paralelo em tudo, vejam as três etapas do ministério de Jesus, tornam-se cumpridas ou se cumprem na vinda do Filho do Homem com seus anjos, com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí nós temos esse quadro e esse ângulo, o principal. E daí tem muitas ramificações desse principal, onde nós podemos ver os diferentes ou diversos ângulos do cumprimento da sua vinda.
Ele, na verdade, disse: como o Pai me enviou, assim mesmo eu vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aqueles estavam perdidos, sem nenhuma esperança de serem salvos. Tinham rejeitado a misericórdia. Essa foi a sua terceira etapa. Aquelas pessoas estavam perdidas. Agora a pergunta: a sua primeira etapa foi curar os enfermos, correto? O segundo ministério foi profetizar. Depois o terceiro ministério foi pregar para os eternamente perdidos. Vemos os três picos aqui, os três montes estavam perdidos eternamente. Aí estão os três picos. Quando ele diz: o teu nome está sobre a montanha, e vê que os primeiros dois são pequenos, o terceiro é mais alto, o quarto é pequeno, o quinto é um pouquinho mais alto, ou seja, esse é o segundo ministério. O sexto é curtinho e o sétimo é bem mais alto. Vejam, 3, 5 e 7. E se tu prestares atenção, já no último, que é a terceira etapa, é o que corresponde a este tempo, pertence a este tempo. E assim como os escolhidos o têm reconhecido, ou reconheceram e o receberam, todo mundo, o planeta Terra, o mundo todo, porque a terceira etapa impacta todo o grupo, tarde ou cedo, todo mundo vai ter que reconhecê-lo. Essa foi a oração que falei ainda agorinha. E olhem só como Deus nos deu um pouquinho mais disso. Porque começa com o quê? Começa com a noiva, já o reconhece. Já a noiva o reconheceu. Aqueles que não reconheceram ou reconheceu, automaticamente já estão se enfilando, entrando na fila, porque são os grupos da fátua. E isso é assim diz o Senhor. Aí não tem lugar para dúvidas. Estão enfileirados no grupo das fátuas, porque os escolhidos o reconhecem assim, de uma forma solta, porque são palavras, são atributos do pensamento de Deus. Portanto, é como no ímã, as partículas, o ímã de as partículas de metal, quando passa o grande ímã, vão se grudar rapidamente. Ainda que faltam algum ou um outro, faltam aqui e acolá, que tem que entrar para vê-lo. Mas essa partezinha de reconhecê-lo e de pertencer ao grupo da noiva, dos predestinados, das prudentes, isso já está quase finalizando, terminando. Ou seja, que aqueles que estão do lado de fora estão fora automaticamente, já que saibam, que estejam conscientes disso, de que pertencem a esse outro grupo, onde a terceira etapa também está sendo impactada com eles. E começa por dentro, desde dentro, porque depois isso volta-se para o mundo denominacional. Mas já podem ir vendo a que grupo pertence. E é bem melhor que se ponham braço a braço, lado a lado, ajudando com os escolhidos, e que melhor os ajudem e que não façam coisas que seus nomes sejam apagados. Que andem cautelosamente, com cautela. É uma exortação, um aviso, um advertimento que se vos fala para que sejam cuidadosos, porque já devem estar conscientes de a que grupo pertencem. Mais tarde ou cedo ou tarde, vão reconhecê-lo, tal como os perdidos. Tiveram que reconhecê-lo quando foram desobedientes no tempo de Noé, foram incrédulos à palavra de Deus. Portanto, também a terceira etapa seria impactada ou causará impacto nesse mundo dos perdidos. E os 144 mil, eles sim, eles o vão reconhecer. Por isso, vê o que aqui diz, mas este é aquele que estamos esperando. E aí vocês podem ver esse grupo reconhecendo o ministério que Deus está realizando, está fazendo, cumprindo a terceira etapa. O reconheceram cumprindo as profecias da terceira etapa. De modo que é muito importante, e especialmente para esse grupo das fátuas, é importante reconhecê-lo e atuar, agir conforme ao programa divino, para que seu nome não seja apagado. Para que seu nome não seja apagado, para que assim depois estejam conscientes de que têm que dar as suas vidas na grande tribulação. Tem um tema que nós pusemos assim sobre a terceira etapa: tiveram que reconhecê-lo. De modo que nós vamos ver que temas nós colocamos nesta pequena conversa que estamos tendo. Já que chegou o segundo caminhão agora, Deus os abençoe. Onde estava? Ele ia dizer: Jó, onde estavas? Que raios eu sei onde eu estava? É uma pergunta que eu... Olha, estava comigo.
Estava criando comigo, diz. Por isso toda a palavra, quando vai chegar o momento onde eles saibam quando eles diz, quando aquele grupo verdadeiramente possa pegar a palavra ou tomar a palavra e colocá-la bem, colocá-la direito. Desde quando? Na história isso aconteceu? Nunca. Depois da queda para cá, isso nunca aconteceu. E onde unicamente a palavra estava se colocando bem, era na criação, se colocando direito. Vejam, se a palavra foi colocada bem ou direito, na terra, no ser humano, sabe quando isso aconteceu? Numa criação, com o corpo de Jesus. Olha só como esse arcanjo colocou a palavra bem, colocou a palavra direito. E criou um corpo que era o que se supõe, ou que se teria de acontecer antes da queda, onde os filhos de Deus tinham de vir à existência. Como seria, como era? Era pela palavra falada. Esse arcanjo aí colocou a palavra direito em Maria, e o que ele obteve? Um corpo eterno e glorificado. Agora, a palavra, na história da humanidade, a palavra está sendo falada pela boca de um homem e vai produzir, vai criar corpos eternos e glorificados. Ou seja, torna-se ou vem a ser a palavra na boca de um homem, colocando-a bem, colocando-a direita e produzindo então os corpos eternos e glorificados, e não apenas dos vivos. Queres algo mais? E dos mortos, queres algo mais? Dos mortos, e não apenas daqueles que morreram nesses dias. Senão que também algum mês, algum ano atrás, algum mês atrás, vários anos atrás, até mesmo das eras. Ou seja, aqui essa palavra criadora vai produzir a ressurreição, a transformação pela palavra falada. Colocando bem direito essa palavra criadora, vai produzir tudo isso, vai ser produzido. Onde estavas tu, Jó? Olha, Jó, lá ou aí, certamente quando essa conversa teve que ter continuado, essa conversa continuou. A fé aí aumentou a fé aumentou a fé de Jó, porque presta atenção que depois Deus o abençoou, depois disso Deus o abençoou, depois de tudo aquilo que aconteceu, o que sucedeu, ou seja, ele teve uma grande bênção com o conhecimento que ele obteve aí. E olha como nós falamos nesses dias, falamos sobre a forma em que os filhos de Deus tiveram em toda a sua trajetória, em todo o seu percurso. E uma pessoa poderá dizer, bom, eu quero me regozijar quando eles cruzaram o mar, quando cruzaram lá o Jordão, quero me regozijar nisso. Eu quero me regozijar disso. Vejam bem a Escritura. Deixa eu ver isso na Escritura, deixa eu me ler isso. E aí eu já estou fazendo parte disso quando eu ler a Escritura. Quando eu leio, eu estou sentindo que eu estava lá, passando por lá. Ou seja, todos os eventos ou acontecimentos da Bíblia, se a pessoa quiser ir e refrescar a memória sobre eles, mesmo que não nos lembremos que nós estávamos lá, aí lemos e diz, eu estava aí. A pessoa vai para a Escritura. Vê, isso é formoso, a pessoa saber e conhecer isso. E reconhecer isso neste tempo final, neste último tempo. Porque o único que pode reconhecê-lo para ter a fé de rapto e que essa palavra caia em terra que produza 100 por 1, são os que estiveram com ele desde o princípio, desde o início. Não pode ser um outro grupo. Cai nessa terra e o que é que produz? Esses corpos eternos e glorificados que se produzirão nesse tempo final pela palavra sendo colocada bem, sendo colocada à direita. E isso aí foi mostrado, esse arcanjo falando a palavra para Maria, vejam, para a igreja noiva. E depois vemos essa palavra já sendo velada e revelada em Jesus, fazendo a mesma coisa em Jesus, dizendo para Lázaro, vem para fora, Lázaro.
pela palavra falada. Aí tu vês o outro ângulo da palavra que foi criada, esse filho prometido que veio através da Virgem Maria, depois o filho prometido fazendo a mesma coisa daquele que o criou, que o engendrou, que o gerou, fazendo as mesmas coisas por aquele que o engendrou. E ele diz, por aí me verão de novo, novamente. É este, porque está fazendo a mesma coisa, se é meu filho, que ele. Vamos continuar. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.